Olá a todos, formalmente. Eu sou a Francisca, colaboradora do Departamento de Justiça da One Hour for Europe Lisbon, e queria agradecer-vos desde já pela vossa presença e disponibilidade. Hoje iremos ter a oportunidade de abordar a questão de candidaturas para o estágio no Tribunal de Contas Europeu, uma vez que abrem espaço para que estas decorram até dia 31 de janeiro. Desta forma, é importante mencionar que o Tribunal de Contas Europeu é uma instituição da União Europeia que tem como missão principal contribuir para a melhoria de gestão das finanças públicas da UE, promovendo a prestação de contas e a transparência, e atuando como guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da União. Organiza anualmente 3 sessões de estágios em diversos domínios que englobam as áreas de assuntos jurídicos, auditoria, contabilidade, relações internacionais, tradução, orçamento, administração, recursos humanos e comunicação. Posto isto, e dada a importância de uma boa candidatura, parece-nos fundamental aprofundar o processo para o concurso. Neste sentido, o nosso convidado de hoje é o Pedro Ferrão, antigo estagiário e candidato à Ordem de Auditoria. Irá compartilhar um pouco da sua experiência e apresentando os procedimentos e requisitos da candidatura para este estágio. Assim, gostaria de te agradecer, Pedro, por teres aceito o convite e poderes possibilitar uma melhor compreensão do método a adotar no âmbito da candidatura a este estágio. Posso-te então passar a palavra, Pedro? Olá, obrigado Francisca, obrigado Mariana e à organização pelo convite. É sempre um prazer poder falar e ajudar quem quer ouvir e também trabalhar para as instituições europeias que são muito importantes. Ahm, Tal como a Francisca disse e fez aqui bem um apanhado do Tribunal de Contas, eu vou-vos falar um bocadinho do que é que o Tribunal de Contas é, do que é que ele faz, também um bocadinho do processo da candidatura. Mas depois tenho assim um espaço para vocês fazerem perguntas diretamente, que acho que também é mais interessante e ir mais ao vosso encontro. Mas então, passando ao que é o Tribunal de Contas Europeu. Um, Conforme a Francisca disse, é uma instituição europeia. Ao contrário das demais instituições europeias, o Tribunal de Contas está um bocadinho à parte, no sentido que é uma entidade independente, precisamente para auditar as finanças da União Europeia. O Tribunal é conhecido como o guardião das finanças da União Europeia, precisamente porque está encarregado de auditar as contas da União Europeia. Portanto, o orçamento e as políticas da União Europeia são o ponto de partida dos seus trabalhos de auditoria, primordialmente em domínios relacionados com o crescimento e o emprego, o valor acrescentado, as finanças públicas, o ambiente e a ação climática. Falando um bocadinho da organização do Tribunal de Contas, existem 27 membros, um para cada Estado-membro. Ou seja, temos 27 Estados-membros na União Europeia e cada um tem um membro. E esse membro tem o seu gabinete com a sua equipa. Estes membros são designados pelo Conselho após a consulta do Parlamento Europeu para um mandato de 6 anos renovável. Depois, esses membros elegem entre si o presidente, neste momento o presidente do Tribunal de Contas, não me recordo do nome, mas sei que é um membro da Irlanda. Para além desses 27 membros, que estão cada um deles organizados nos seus gabinetes, portanto, existe o gabinete luxemburguês, o gabinete português, o irlandês, por aí fora, os 27. Depois existem as câmaras do tribunal, como estão aqui a ver. Câmara 1, Câmara 2, Câmara 3, 4 e 5. E cada uma delas está responsável por uma área. Câmara 1 está responsável pela utilização sustentável dos recursos naturais, a Câmara 2 pelo investimento para a coesão, crescimento e inclusão, a Câmara 3 a ações externas de segurança e justiça, a 4 a regulamentação dos mercados e economia competitiva e a 5 o financiamento e administração da União. Pronto, só ver aqui as minhas notas. Oi? Exatamente. Passando aqui ao artigo 287 do Tratado do Funcionamento da União Europeia,
parece-me especialmente interessante para perceber o que é que o tribunal faz. E diz assim: o Tribunal de Contas examina as contas na totalidade das receitas e despesas da União, examina igualmente as contas da totalidade das receitas e despesas de qualquer órgão ou organismo criado pela União, na medida em que o respectivo ato constitutivo não exclua esse exame. E depois o número 4 diz: o Tribunal de Contas elabora um relatório anual após o encerramento de cada exercício. Este relatório é transmitido às outras instituições da União e publicado no Jornal Oficial da União Europeia, acompanhado das respostas das referidas instituições às observações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode ainda, em qualquer momento, apresentar observações, nomeadamente sob a forma de relatórios especiais sobre determinadas questões e formular pareceres a pedido de uma das outras instituições da União. O Tribunal de Contas adota os relatórios anuais, os relatórios especiais ou os pareceres por maioria dos membros que o compõem. Todavia, pode criar secções para adotar determinadas categorias de relatório ou de pareceres nas condições previstas no seu regulamento interno. Portanto, daqui temos que o Tribunal de Contas faz sobretudo, tem sobretudo três tipos de atos, por assim dizer. Tem os relatórios anuais, tem os relatórios especiais e depois tem os pareceres, recomendações, como se queira chamar. Os relatórios anuais apresentam os resultados dos trabalhos da auditoria financeira e de conformidade relativos ao orçamento da União Europeia e aos fundos europeus de desenvolvimento. Estes são uns relatórios, tal como o nome indica, anuais, portanto, todos os anos podemos esperar este tipo de relatórios sobre certo tipo de matérias. Mas depois, a grande maioria do trabalho, pelo menos na minha ótica, que o Tribunal tem, são os relatórios especiais. E isto são relatórios sobre certas temáticas, não fixas, mas sobre aquilo que esteja a acontecer ou que tenha-se passado na União Europeia. Seja, e só uma parte. Toda esta informação que eu estou a falar do Tribunal de Contas, assim mais formal, está tudo no site deles, portanto, qualquer coisa vocês conseguem consultar lá, está muito fácil, está acessível e é bom de se ler. E outra parte, também tenho aqui um cão, portanto, se começarem a ouvir sons um bocado estranhos, é ele. Mas então, voltando aos relatórios especiais. São os resultados de auditorias de resultados e de conformidade selecionadas relativas a domínios de despesa ou intervenções específicos. Os pareceres são opiniões do Tribunal sobre legislação nova ou atualizada com impacto significativo sobre a gestão financeira da União Europeia. Ou seja, quando às vezes está a querer legislar, o Parlamento e o Conselho vêm pedir um parecer ao Tribunal de Contas para perceber se a coisa pode andar para a frente ou se não é muito aconselhável. Tipos de auditoria. E, e isto só aprendi quando cheguei lá e que nos meteram a fazer uma formação, mas partilho já convosco. Existem essencialmente três tipos de auditoria: a performance, financial e a compliance. A performance é a auditoria mais comum, é aquela que vemos mais no tribunal e foi um tipo de auditoria em que eu participei, que é um exame das operações, programas ou atividades à luz dos princípios da eficiência, economia e eficácia. Portanto, o princípio da economia é minimizar os custos dos recursos, da eficiência é querermos o maior output possível com os recursos empregados e o da eficácia é se o resultado é igual ou melhor. Um, Recebi um e-mail. Se o resultado é igual ou melhor àquilo que poderia ter sido. A Financial Audit é tipos de auditorias essencialmente ligadas à prestação de contas e a Compliance, para quem está ligado à área jurídica, é verificação da legalidade, portanto, é ver se tudo corre nos trâmites da lei.
No site do Tribunal de Contas, para quem tiver interesse, é possível ir ao portal das publicações e tem acesso a todos os relatórios, tanto anuais como especiais e pareceres que o Tribunal já fez. E também conseguem ver quais é que são os relatórios que vão, vêm sair. Portanto, pus aqui só por curiosidade, os próximos que vêm em 2023, aqui o primeiro, curiosamente, é, é sobre uma auditoria na qual eu participei, que é para avaliar se as medidas tomadas pela Comissão Europeia e os Estados-membros foram adequadas para combater o Covid, nomeadamente para garantir a cadeia alimentar nos supermercados em toda a União Europeia. Portanto, como podem ver aqui o Reporting ECA Member. ECA, pronto, é European Court of Auditors. ECA Member é Joël Elvinger. Esta senhora é o membro do gabinete do luxemburguês. Cada auditoria está afeta a um membro e, e que está responsável pela qualidade e uma data de coisas. Esta é a luxemburguesa e pronto. Vai sair agora em março de 2023, portanto, quem tenha curiosidade de ir ver qualquer coisa dos dados que lá estão, fui eu que fiz, porque isto é outra coisa que eu vos queria falar. Como viram no vídeo e a Francisca vos disse, o Tribunal de Contas, apesar de ser o Tribunal de Contas e estar ligado maioritariamente à auditoria e a finanças e isso tudo, tem muitas outras áreas que se trabalha, tanto da parte jurídica como a parte dos recursos humanos, de tradução, é uma coisa imensa mesmo, que eu só tive noção quando cheguei lá, e porque eu pensava que ia ser sobretudo auditores, tanto pessoal que vinha com cursos dessa linha, de finanças e por aí fora, e de direito, mas depois os outros estagiários, que aquilo vem sempre uns 30 por cada grupo, de direito só tínhamos lá uns dois ou três, depois tínhamos uns quantos dos impostos e depois tínhamos uma catrafada deles de tradução, outros de recursos humanos, portanto dá mesmo para muitas áreas. Em relação às candidaturas, muito honestamente, é como uma candidatura para qualquer lado. Tem que verificar se preenchem os requisitos que eles exigem e depois, se eles gostarem do CV, tá, pronto, lá entram em contacto ou não. Requisitos essenciais, obviamente. Tem que ter a nacionalidade de um dos Estados-membros da União Europeia. Tem que ser detentor de um diploma reconhecível de nível universitário que dê acesso a grupos de funções AD, isto é administrativo. Não sei se vocês têm conhecimento ou não, mas quando se está a trabalhar numa instituição europeia, ou se está a trabalhar como AD ou como AC, se não me engano, uns são os administrativos e os outros são os secretários. E então, pronto, eles aqui exigem que se tenha um diploma que dê acesso a grupos de funções AD. Eles dizem que tem que ter o diploma, mas não tem que ter já o diploma. É que, como está aqui em baixo, ter completado pelo menos 4 semestres de estudos universitários. Portanto, eu até fiz a candidatura, ainda estava
acabar a licenciatura em Direito e não há problema. Depois também é que têm a apresentar um documento que faça autenticação de que vocês têm pelo menos esses 4 semestres de estudos universitários. Outro requisito é que não tenham frequentado outro estágio, e este é que é um bocado triste, porque basicamente têm que escolher uma instituição e, e pronto, é isso. Portanto, se quiserem ir para outra instituição, tenham atenção, porque não podem fazer um estágio no Tribunal de Contas, depois um estágio no Parlamento e depois outro no Conselho e outro no Tribunal de Justiça. Idealmente, o que eu recomendaria é fazerem a candidatura a todas as instituições que vos interessem e depois aquela que vos interessar mais e vos chamar, se chamarem, pronto, aí vocês logo escolhem. De todos os estagiários lá do Tribunal de Contas, apenas uma de nós todos é que teve 2 instituições a chamar, que foi o Tribunal de Contas, obviamente, e depois o Parlamento Europeu também. Depois, precisam de possuir um forte conhecimento profundo numa das línguas oficiais da União Europeia. Um, são várias as línguas oficiais da União Europeia, não é só o francês e o inglês, o português também é. Portanto, pronto, para o Tribunal de Contas tem que pelo menos ter o inglês, que é a língua maioritária que se fala lá. Outras instituições, por exemplo, o Tribunal de Justiça, aí o francês é mais bem visto do que o inglês. Portanto, atenção a isso, a esse aspecto, mas à partida com o inglês e português conseguem entrar nas instituições. E depois não estiverem ou não estão na data da candidatura empregados numa instituição, órgão ou organismo da União Europeia, incluindo enquanto agente temporário, agente contratual auxiliar, agente contratual. Pronto, isto são os vários tipos de contratação que eles fazem. A ver se eu me recordo aqui de. Exato. Portanto, as candidaturas abrem, vocês aplicam-se, recomendo a fazerem uma carta de motivação, porque é que querem ir para aquela instituição. Se conseguirem ter também cartas de recomendação, metam, é sempre muito bem visto. E depois, a partir daí, passado uns meses, estou-me a tentar lembrar como é que a mim foi. Passado uns meses, eles podem-vos pedir ou não para fazer uma entrevista. A mim, por acaso, não pediram para fazer entrevista nenhuma, simplesmente já quase na hora de entrada do estágio é que me disseram que tinha sido aceito e depois devem calcular o stress que foi preparar tudo para ir para lá. Mas sei que existem casos em que eles pedem-vos para fazer uma entrevista, diria que é sobretudo para conhecer-vos um bocadinho e perceberem se vocês estão aptos para irem para uma certa equipa, porque eles abrem as candidaturas sempre, mas eles já estão a pensar, ok, nós queremos estagiários que vão para aqui, vão trabalhar nesta auditoria ou vão trabalhar para aquele gabinete. E portanto, essas entrevistas também ajudam a perceber se vocês são adequados para aquele tipo de trabalho ou não. Portanto, é como tudo aí, é ter sorte ou ter azar. Eu, por exemplo, inicialmente queriam-me meter a trabalhar no gabinete português, mas infelizmente o membro português, o Dr. João Figueiredo, acabou por falecer em junho e depois aí foi um problema que já me tinham aceito e depois pronto, e agora ele já não vai para o gabinete português porque está aquela confusão e então acabaram por meter na Câmara 1 naquela auditoria que vos mostrei. Depois, primeiras impressões ali do tribunal. Esta fotografia foi a que eu tirei lá do meu gabinete. Portanto, vocês chegam lá,
vão ser hum, acompanhados por uma, duas pessoas dos recursos humanos e vão-vos levar ali para uma sala, depois de passarem pela segurança e vos darem uns crachás, que é para conseguirem movimentar-se pelo tribunal, que aquilo tem segurança por todo lado. Vocês vão para uma sala e eles vão-vos fazer uma explicação do que é que o Tribunal de Contas faz, depois pedem para vocês falarem um bocadinho sobre vós, também para se conhecerem um bocadinho, e depois dão-vos um computador, também vos dão um gabinete. Esse gabinete pode ou não ser partilhado, e também depende da sorte que tenham, depende do, da área em que estiverem a trabalhar. Na Câmara 1 éramos só dois e estávamos em auditorias diferentes, portanto estávamos em lados completamente opostos do edifício, e portanto eu tinha o meu gabinete e a outra estagiária tinha o outro gabinete. Mas a grande maioria dos estagiários, pelo menos no estágio em que estávamos inseridos, a maioria eram gabinetes partilhados, o que também é interessante porque sempre tem ali um amigo para conviver e isso assim. Um, a ver se este vídeo ao menos dá para ver, só para terem um bocadinho noção. Portanto, eles, condições de trabalho é aquilo que não vos falta mesmo. Em relação às pessoas, também são todas muito simpáticas mesmo, todos super bem dispostos e disponíveis para vos ajudar. Inclusivamente, existem duas, três pessoas a quais eles chamam ECA Buddies, que servem precisamente para vos ajudar a integrar no tribunal, e depois também fazem eventos depois do trabalho e pronto. Portanto, estejam à vontade. Era mesmo isso que eu ia dizer, Pedro. Primeiro, agradecer-te pela tua apresentação. Acho que pode ter esclarecido muitas das dúvidas e exatamente abrir um espaço para os participantes se quiserem tirar algumas dúvidas. Não terei dúvidas que estarás disposto para responder. Obviamente que o Tribunal de Contas está situado no Luxemburgo, é um país muito pequenino, é caro, mas os estágios também são essencialmente remunerados. Não conheço nenhum estagiário no Tribunal de Contas que não tenha sido remunerado. Inclusivamente pagam-nos mais 100 euros do que os do Parlamento Europeu, portanto, depois quando há os eventos de todos os estagiários de todas as instituições, dá para fazer essa pirraça, vá. Mas pronto, é um país muito bonito mesmo, muito diferente do nosso. Os transportes públicos são grátis, portanto conseguem viajar para o norte e para o sul do país muito facilmente. Os transportes são muito pontuais. Também fica ali numa zona de fronteira com a Alemanha, Bélgica e França, portanto eu aproveitei para sempre que podia ir a ver os outros países, ver o que é que estava ali à volta. Portanto, é mesmo uma experiência que, se conseguirem, façam. Só, só ganham com isso mesmo. Alguma questão? Era isso que eu te ia dizer, Pedro. Não sei se verificaste, mas acho que a Ana pôs aí uma questão nas mensagens. Não? E relativamente às oportunidades a seguir ao estágio. Por isso, se estiveres disposto a responder. Talvez. Sim, em relação às oportunidades de trabalho depois do estágio, aquilo como é que funciona? Muitos de vós não, muitos dos estagiários, o que eles quiseram depois do estágio, ou seja, tinham 6 meses ou 5 meses de ficar em estágio, e aconteceu. Eu não me mobilizei nesse sentido por duas razões. Primeiro, o gabinete português, à data,
estava um bocado desorganizado pela morte do membro e parece que já se sabe, mas eu ainda não sei, mas já existe uma perspectiva de quem é que vai ser o próximo membro. Parece que vai ser anunciado em fevereiro, algo do género, mas portanto é possível. Façam-se um bocado à pista nesse sentido, vão ao gabinete e falem com as pessoas. Um, Lá está cheio do. É uma posição que tem-se o membro e depois tem-se os assessores, vá, do membro. Ela, muito simpática e até se disponibilizou para tomar café semanal. É muito possível que consigam ser chamados para ficarem lá. Agora, esse trabalho não vão ser pagos como AD, ou seja, como administrativos, porque para isso precisam de passar no exame da EPSO. Se existe a possibilidade de cidadãos de países não membros da União Europeia candidatarem-se aos estágios. Eu não conheço nenhum, e até como nas candidaturas eles pedem que a nacionalidade de um dos Estados-membros da União Europeia. Diz aqui, salvo derrogação da entidade competente para proceder a nomeações. Portanto, à partida, não existe essa possibilidade, mas não sei, com um bocadinho de jeitinho, talvez, eventualmente, consigam. Em relação aos exames da EPS, aproveito já para vos dizer, pronto, aquilo é mesmo uma coisa muito, muito demorada. Convém terem mestrado, 5 anos de estudos. Portanto, aqui quem fez direito tem 4, convém fazer mais um ano para ter os 5 anos de estudos, que eles fica sempre bem visto. E depois o exame da EPS, acho que agora vão abrir umas competições em maio, abril, umas especializadas, e depois em setembro vai haver uma geral, que é para o resto de nós mortais, para o pessoal do direito e por aí fora. Pronto. E os exames de EPS, como é que são? Aquilo tem 3 tipos de raciocínio, que é o raciocínio verbal, o matemático e o abstrato. E, e então vocês basicamente têm que fazer esses exames, conseguem treinar antes, conseguem comprar questões e livros que vos ajudam a preparar nesse sentido, e depois é-vos atribuída uma pontuação. Pronto. E se passarem, já não sei sinceramente se têm que fazer um outro exame ou não, mas acho que se passarem ficam na base de dados da EPS, e depois, quando se abrirem oportunidades de emprego, vocês candidatam-se a esse emprego. E os empregadores vão ver, consoante as candidaturas, os resultados da EPS. Obviamente, quem tiver uma pontuação maior tem mais chance de ficar com o emprego, mas depois também as características, o percurso, fazem as entrevistas e é assim o processo para entrar como deve ser, entre aspas, para uma instituição europeia. É longo, demora-se muito tempo, mas depois vale a pena. Para começar, pagar impostos não, não pagam. Por exemplo, a remuneração que eles nos davam aos estagiários é limpinha, é 1350, é 1350, não tem que pagar nada de impostos nesse sentido. E pronto, tem uma data de regalias que, pronto, para quem queira. E pronto, essencialmente era isto. Obrigada. Eu acho que mais ninguém tem questões, pelo menos. Acho que não há mais nenhuma. E pronto, Ivo, acho que gostaria de agradecer-te outra vez por teres aceito o convite. Acho que ficou tudo bastante bem esclarecido. E se por ti for ok, acho que damos encerrada a reunião. E pronto, acho que é isso. Obrigada. Sim, obrigado eu e foi um prazer. Obrigada.